Vamos começar com uma revisão, e aí vai ajudar bastante você que não esteve aqui na semana passada, né? Nós falamos de 3 argumentos, e aí nós começamos falando do primeiro argumento, que na verdade muitos falam que o inferno foi criado pela Igreja Católica durante a Idade Média para causar pânico, devido à prática da indulgência, da venda de indulgência. Então, já que tinha que vender terreno no céu, tinha que vender perdão dos pecados, e para que isso criasse força, eles haviam criado a palavra inferno. Bom, que se vendeu indulgência é um fato. Que se inventou uma questão de venda, de perdão e tudo mais, né? É um fato. Mas dizer que a palavra inferno foi criado durante a Idade Média pela Igreja Católica, aí é mentira, porque a palavra se encontra na Bíblia. Nós encontramos na palavra de Deus. E muitas das pessoas acreditam que, na verdade, Deus é tão bom. Olha só o argumento. É até bonito, não é? É até bonito esse argumento. Deus é tão bom que jamais Ele poderia permitir a existência de um lugar como inferno, porque Deus é amor. Pensar dessa forma é como se nós pensássemos assim: o governo é um governo tão bom, que não pode criar prisões para colocar os bandidos. Porque, na verdade, sabendo que muitas das pessoas iam cometer delitos, sabendo que muitas das pessoas iam praticar atrocidades, por isso que existe o presídio. Só que muitas das vezes comete-se injustiça. Mas Deus não comete injustiça. Então Deus reservou um lugar que seria um lugar resultante da escolha que as pessoas teriam na vida. Então seria um lugar para aqueles que não quiseram, que rejeitaram a verdade das Escrituras. Então isso não significa que Deus é injusto, não. Deus é tão justo que enviou seu Filho, morreu na cruz do Calvário por toda a humanidade. Agora, se nós vamos querer reconhecê-lo como o Senhor de nossas vidas ou não, isso é determinante para dizer para onde nós vamos eternamente. Separados de Deus eternamente ou ao lado de Deus eternamente. Então este argumento, já não tem lógica nenhuma, que é o argumento que muitas pessoas utilizam. O segundo argumento que nós comentamos é muito simples. Não tem como existir um paraíso sem o inferno. Porque se não existe o inferno, todas as pessoas vão para o mesmo lugar. E aí, o que a Bíblia descreve a respeito de condenação eterna, não tem. E as pessoas dizerem que inferno é aqui mesmo, aí os espíritas falam muito isso, que na verdade nós vamos reencarnar. Gente, é um pouco de loucura, essa questão. Inclusive é tão loucura que só no Brasil que isso pegou. Onde foi desenvolvido o espiritismo por Allan Kardec na França, ninguém acredita naquilo. Mas aqui no Brasil as coisas pegam facilmente, e se desenvolvem facilmente. E muitos acham que aqui que é o inferno. Se aqui que é o inferno é muito bom, irmão. Olha só, porque é muito legal, Tem coisas ruins, mas tem muitas coisas boas também. Não tem nada a ver. Na verdade, a existência do paraíso, que é um lugar onde vão todos aqueles que entregaram a sua vida ao Senhor Jesus Cristo. E esse é o ponto de partida. Deus é tão amoroso, é requisito que Ele colocou para que você fosse para o paraíso, foi você crer no que Jesus fez por você. E entregar sua vida ao senhorio dele. Você pode ter sido o maior bandido na sua juventude. Você pode ter sido uma pessoa extremamente cruel, mas se nos últimos instantes, quer que seja da sua vida, você reconheceu Jesus como o Senhor da sua vida, a sua limitação humana e que dependia dele para a vida eterna, e abre o seu coração, você é salvo. Aí nós vemos o amor de Deus.
Nós vemos como ele é amoroso. Não pode existir paraíso se não existe inferno. Não tem como. Senão todos vão para o mesmo lugar. E na verdade nós vamos ter lugares diferentes pela escolha que nós tomamos aqui enquanto estivermos vivos. E o último argumento que nós falamos, bem simples e direto, é a respeito dos ensinos de Jesus. Os ensinos de Jesus, aí eu falo dos evangelhos. Nós encontramos nos 3 evangelhos mais de 1.800 versículos. Dessa quantidade toda de versículos, impressionante que em 13% deles, Jesus fala sobre o inferno, sobre condenação eterna. Se o próprio Jesus falou a respeito deste assunto, não acreditar que o inferno existe é desacreditar das palavras de Jesus. Não acreditar que o inferno é um lugar real e de fato para onde as pessoas que morrem sem Cristo vão, é que nem nós falarmos que Jesus não tem credibilidade em suas palavras. Porque 13%, olha que interessante, não é? Dos registros dos evangelhos onde tem as palavras onde contém as palavras de Jesus, tá? É falado pelo próprio Jesus a respeito de uma condenação, de um lugar para onde vão aqueles que não se entregam a Ele, que não vão entregar suas vidas a Ele. Então esse é um argumento o suficiente, não é? Para nós acreditarmos que de fato existe. E aí nós comentamos também na aula passada a respeito da origem da palavra inferno, não é? Qual é a origem da palavra inferno? E de onde vem isso? E você que veio semana passada, você tem que estar fera nisso aí. E aí nós comentamos e nós conversamos na semana passada, e nós vimos na verdade que existem no Velho e no Novo Testamento 4 palavras que podem ser traduzidos como inferno. Uma é em hebraico, outra em grego, como também como lugar dos mortos, sepultura, né? E outras coisas mais. Então você presta bem atenção para isso, viu? A primeira palavra que nós comentamos é o Seol no hebraico. E aí nós encontramos essa palavra no Velho Testamento. E só a encontramos no Velho Testamento, porque está em hebraico. Ela aparece 72 vezes. E é interessante você observar que ela descreve o quê? É descrito como um lugar para onde iam os mortos. Olha, todas essas informações que eu estou falando para você está na apostila. Só tem uma parte da aula de hoje que não está na apostila, que aí eu vou dizer para você, ó, isso aqui você vai colocar mais na sua apostila. Essa palavra, ela pode ser sinônimo de sepultura. E quando nós olhamos, até comentei com vocês na semana passada, a Septuaginta, que é a versão do Velho Testamento para o grego, que existe até hoje, e que foi escrito 3 séculos antes de Cristo, por 72 rabinos judeus que traduziram o Velho Testamento para o grego em 72 dias, que é uma versão famosíssima. Em todas as palavras que eles grafaram, que era grafado como Seol, eles traduziram como Hades, porque é exatamente o correspondente em grego. Então, Seol é a mesma coisa, em outras palavras, é a mesma coisa que Hades, só que Seol em hebraico e Hades em grego, ok? Então, veja bem, as duas palavras significam a mesma coisa. Mas aí, nós apresentamos uma terceira palavra, um terceiro vocábulo, que é o Geena. E esse sim, esse tem um significado muito interessante, porque diferentemente de Hades ou Seol em hebraico, Hades em grego, diferentemente de Seol e Hades, sempre
que ele aparece, ele fala, ele descreve que ele tem que ser traduzido como inferno ou, em alguns casos, como lago de fogo. E esse vocábulo é um vocábulo hebraico que foi transliterado para o grego, né? A grafia grega emprestou essa palavra hebraica e utilizam no grego. E é como aquele caso que eu falei para vocês, como nós fazemos, por exemplo, com palavras que nós transliteramos de outras línguas para o português. Qual é o caso do shampoo que eu contei para vocês agora há pouco, né? Então, esse tipo de procedimento é uma coisa normal. Não existe um correspondente naquela língua. Então, pega-se aquela palavra, né, originalmente, daquele povo que inventou, que começou a usá-la, e usa a mesma palavra correspondente na língua que você trouxe, né, de onde você trouxe. No caso, em específico, grego. Então, Geena aparece tanto no Velho como no Novo Testamento, tanto em hebraico quanto em grego. E sim, esta palavra está relacionada diretamente a inferno, ou você pode, lugar de punição, né? Lugar de punição. E de onde vem essa palavra? Aí que entra um detalhe importante que você precisa compreender. Geena significa Vale dos Filhos de Inom, ou Vale de Inom. Né? O que significa, o que tem a ver isso? Na verdade, tudo aquilo, eu até comentei isso na aula passada, eu acho que vale a pena repetir para os que não vieram. Tudo aquilo que os nossos sentidos não captam, nós temos dificuldade de descrever. E quanto mais os nossos sentidos captam, mais precisão é descrição. É que nem você pegar uma pessoa que ela é deficiente visual e auditiva, ela se utiliza muito do tato para poder captar as coisas, e você coloca ela para descrever, olha, descreve esse elefante, aí ela vai pegar, né? No elefante, vai apalpar o elefante. Ela vai conseguir descrever com precisão o elefante? Nunca tinha visto elefante na vida dela. Quando pegar na orelha, o que vai pensar que é? Isso aqui é um abanador. Imagina quantas coisas não podem passar na cabeça da pessoa. Então, aquilo que nós não vemos, não sentimos, não pegamos, nós temos dificuldade de descrever. O inferno é uma coisa dessas, porque na verdade, nós no plano físico, nós não vemos, nós não sentimos, e no plano físico nós não temos como ver isso aqui. Então Deus, aí que entra, gente, o toque divino, a sabedoria de Deus. Então Deus pegou uma situação que os judeus conheciam muito bem e criou uma analogia para fazer com que as pessoas compreendessem o que era o inferno. E aí que essa palavra Geena, que era um vale, os filhos de Enom, que ficava bem próximo a Jerusalém, antes de ser conquistada. Os cananeus, eles tinham uma cultura pagã. Eles faziam um sacrifício ao deus Moleque das crianças, inclusive os pais dos seus filhos. Sacrificavam as crianças ao deus Moleque, em troca de bênçãos, né? Em troca de bênçãos. Ai, pastor, mas que absurdo! Gente, os pais sacrificam as crianças hoje em troca de um salário. É diferente isso? Para trabalhar fora e o menino fica lá jogado? Não tem diferença nenhuma não, né? Tudo pelo dinheiro. Na verdade, a ambição humana faz com que o ser humano faça cada coisa impressionante. A ambição humana faz isso. Então eles sacrificavam ao deus Moleque naquele vale, e era um vale, e nesse vale tinha um lugar um pouco mais elevado, chamado Aitofel, acho que era esse o nome.
E lá que era sacrificado as crianças. Por isso que geralmente até a gente costuma falar, esse moleque, não é? Chamar menino de moleque. Exatamente vem daí essa palavra, essa origem da palavra. Menino, criança, moleque, não é? Não quer dizer que você está amaldiçoando o seu filho se você fazer isso. Só se você não está fazendo conscientemente, as pessoas não fazem conscientemente. Mas eu acho que agora que você entendeu, você não vai chamar o menino de moleque. Você vai evitar usar essa palavra, porque agora você sabe de onde veio essa palavra. É diferente quando você desconhece. E ali naquele lugar era feito esse sacrifício, então ali era um lugar amaldiçoado para os judeus. Eles evitavam aquele lugar. E aí foi, inclusive até do rei Ezequias, que eu falei de Acais nas últimas 2 semanas passadas, não é? Do rei Acais, que era Ezequias, filho de Acais, que ele sacrificou um dos seus filhos. Lembra disso? Provavelmente ele fez sacrifício ao deus Moleque. Porque depois que os judeus entraram no lugar, com o passar do tempo, eles começaram com as mesmas práticas repugnantes do povo que habitava aquela região antes deles. Com o passar do tempo, imagina uma cidade. Você consegue imaginar uma cidade sem um lugar onde o lixo é tratado, jogado e tratado? Você consegue imaginar? Não dá para imaginar. E a cidade de Jerusalém, ela chegou a ter alguns milhares de pessoas. Chega a se estimar que mais de 500 mil pessoas chegaram a morar em Jerusalém. Então você imagina uma cidade com 500 mil pessoas, quanto lixo não produz? Muito lixo. E o lixo da cidade de Jerusalém era levado para onde? Para aquele lugar, para aquele vale. E como não tinha tratamento correto, né? Aterro sanitário, o que se fazia? Qual é a forma mais fácil de você tratar o lixo? Qual é? Queimando. Então era dessa forma que eles tratavam o lixo da cidade de Jerusalém. Colocavam tudo naquele vale e queimavam. E aí o que eles faziam? Eles adicionavam enxofre. Enxofre, para que as chamas não apagassem. Então era um lixão a céu aberto que funcionava 24 horas por dia com fogo que não se apagava. Aí entra a descrição que Jesus faz, que nós vamos olhar esses versículos do Novo Testamento, a descrição que Jesus faz dessa palavra geena no Novo Testamento. Um lugar onde os vermes não são consumidos e o fogo não se apaga. Né? Não é essa a descrição que ele coloca? Então veja bem, ele está colocando uma situação que era conhecido daquele povo que recebeu aquele escrito, que estava escutando aquelas palavras, para ter uma noção do que significa, do que é de fato o inferno. Então é uma analogia que foi criada. E o que se fazia com aqueles cadáveres? Os corpos de animais, os cadáveres de mendigos, indigentes, de pessoas que morriam e não tinha ninguém para enterrar aquele corpo. O que fazia? Jogava no vale de Hinnom, dos filhos de Hinnom. Jogava naquele lugar. E quando aquele corpo estava assim um pouco distante das chamas, porque imagina, você não ia ter fogo cobrindo 100% daquele vale, não é? Primeiro, que o fogo era algo colocado pelo homem, então adicionava enxofre. Então quando tinha pouco enxofre ali, ou não tinha nada ali, não pegava fogo. E aí começavam os vermes a comerem aquele corpo, e o fogo próximo daquilo. Imagine essa cena dantesca, não é? Você consegue imaginar? Era essa impressão que Jesus queria passar quando ele explicou no Evangelho a respeito do inferno. Era uma analogia. Então essa palavra geena, exatamente, ela é traduzida sempre como lugar de punição, que pode ser traduzido como tanto como inferno e algumas vezes como lago de fogo, que tenta pintar uma cena que não é compreendida pela gente, porque nós nunca vimos, nós nunca tocamos. Eu espero que você nunca veja, que você nunca sinta.
Mas, de fato, existe. E Jesus tentou pintar para que você pudesse compreender. Ok? Então esse é o terceiro vocábulo que aparece. E esse vocábulo é hebraico e foi emprestado pelos gregos. O último vocábulo que nós olhamos na semana passada a respeito do inferno, aí esse é só em grego. Tártaro. Na verdade, esse só aparece uma única vez no Novo Testamento. Só uma única vez. E aí na sua apostila tem dizendo, 2 Pedro capítulo 2, versículo 4, quando ele fala: porque Deus não poupou os anjos quando pecaram, mas lançou-os no inferno. Aqui é Tártaro. A palavra é Tártaro, tá? E os entregou aos abismos da escuridão, reservados para o juízo. A palavra é Tártaro. E aí é uma palavra grega que, na verdade, o apóstolo Pedro estava escrevendo, né, em grego. E ele utilizou aquela palavra que as pessoas compreendiam, mas tem o mesmo significado de Geena. E a mitologia grega, né, que é uma cultura muito politeísta, extremamente politeísta, ou pelo menos era, né? Extremamente politeísta, vários deuses, o deus do sol, a deusa do amor, o deus maior de todos, né, que é o Zeus. E ali, nessa cultura, eles entendiam, né, tinham uma compreensão, e na cultura grega, acreditava que esse lugar chamado Tártaro era reservado para aqueles piores espíritos, né, que eram colocados nesse lugar. Então o apóstolo Pedro empregou essa palavra exatamente para descrever que é um lugar de punição, uma prisão para aqueles que estavam ouvindo, queriam ler a sua carta e pudessem compreender. Nós paramos aqui na aula passada, né? Exatamente aqui que nós paramos na aula passada. E agora nós vamos a parte que corresponde à aula de hoje, começar a parte que corresponde à aula de hoje, e aí você vai anotar, vai complementar essa informação na sua apostila, que não tem aí, tá bom? E qual é o quarto ponto que nós vamos conversar sobre esse assunto? Inferno versus lago de fogo. Deixa eu perguntar para você. Existe diferença entre o inferno e o lago de fogo? Deixa eu abrir para você um parêntese. Você tem que ter muito cuidado com aquilo que você busca na internet, principalmente quando se trata de assuntos com tantas posições diferentes e polêmicos como esse. É válido você procurar quando você já tem uma posição firmada e você quer apenas ver se tem algum ponto que você não percebeu, que outras pessoas perceberam. Quando nós temos um assunto polêmico, qual é a melhor forma de nós estudarmos esse assunto? Primeiro, procure todos os versos que falam sobre esse assunto nas Escrituras. Todos os versos. Aí você pode até usar o Google nesse caso, não é? Passagens que falam sobre o inferno. Procure todas elas. Ou então vá para um bom dicionário bíblico, né? Procure todas elas. Depois que você está com a sua posição formada, aí você vai ver o que outras pessoas dizem, porque caso contrário, isso confunde a sua cabeça, né? Você vai ficar confuso. Aí você vai ficar titubeando, né? Achando isso ou aquilo, que aquele falou, aquele outro disse. Então é importante você primeiro estar com a sua posição firmada, para depois você agregar alguns valores. Não, se não confunde. Mas a minha pergunta: existe diferença entre o inferno e o lago de fogo? Ou é a mesma coisa? Quem acha que não existe diferença, levanta a mão. Se você não sabe nada, você não fala nada, tá? Não existe diferença. Quem acha que existe diferença, levanta a mão. Quem não sabe opinar, levanta a mão. Quem está em dúvida do que falar, levanta a mão. Então, olha, vamos olhar à luz da Bíblia, tá? Vamos olhar à luz da Bíblia, que eu acho que existem passagens nas Escrituras que nos ajudam a tirar essa dúvida. Vamos olhar duas passagens? E eu acho que, na verdade, essas passagens, elas são
esclarecedoras e diretas. Porque tem passagem que a gente olha e tem até um pouco de dúvidas, não é? Mas eu acho que essas passagens que nós vamos observar, elas não são duvidosas. Não tem como ter dúvidas entre elas. Agora, independente de você achar ou de acharem que o inferno é a mesma coisa, o inferno é diferente do lago de fogo. Todos concordam de forma unânime que o inferno, independente se é diferente do lago de fogo, é algo real, para onde as pessoas irão que morrem sem Cristo. No mundo da teologia, né, as pessoas que estudam, que veem, olham a fundo esses fatos, eles concordam, eles não discordam que o inferno é um lugar existente de condenação para onde vão aqueles, né, para onde vão aqueles que morrem sem Cristo. Agora existe dúvida, por exemplo, a dúvida que as pessoas, as diferenças de posições existem, que inferno e lago de fogo é a mesma coisa, ou que inferno e lago de fogo são duas coisas diferentes, ou que a punição não é eterna, é uma vez só, e extinguiu, né? Acabou com tudo. Então essas posições tem, mas quanto ao lugar que de fato existe, isso não há dúvidas, ninguém duvida quanto a isso. Mas vamos olhar, o que você acha? Eu quero que você leia. Primeiramente, eu quero que você leia Lucas 16, a partir do versículo 19. Vou ler na versão internacional, tá bom? Então acompanha aí a leitura que eu vou fazer. Eu quero ler duas passagens com você. Essa vai ser a primeira. Havia um homem rico que se vestia de púrpura, de linho fino e vivia no luxo todos os dias. Diante do seu portão fora deixado um mendigo, chamado Lázaro, coberto de chagas. Este ansiava comer o que caía da mesa do rico. Em vez disso, os cães vinham lamber as suas feridas. Chegou o dia em que o mendigo morreu, e os anjos o levaram para junto de Abraão. O rico também morreu e foi sepultado. No Hades, onde estava sendo atormentado, ele olhou para cima e viu Abraão de longe, com Lázaro ao seu lado. Então chamou: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda que Lázaro molhe a ponta do dedo na água e refresque a minha língua, porque estou sofrendo muito neste fogo. Mas Abraão respondeu: Filho, lembre-se de que durante a sua vida você recebeu coisas boas, enquanto que Lázaro recebeu coisas más. Agora, porém, ele está sendo consolado aqui e você está em sofrimento. E além disso, entre vocês e nós, há um grande abismo, de forma que os que desejam passar do nosso lado para o seu, ou do seu lado para o nosso, não conseguem. Ele respondeu: Então eu lhe suplico, Pai, manda Lázaro ir à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos. Deixa que eles o avise, a fim de que eles não venham também para este mesmo lugar de tormento. Abraão respondeu: Eles têm Moisés e os profetas que os ouçam. Não, pai Abraão, disse ele, mas se alguém dentre os mortos fosse até eles, eles se arrependeriam. Abraão respondeu: Se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão convencer, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Seio de Abraão era uma referência muito comum no Velho Testamento, bem conhecida pelos judeus, que todos aqueles que morriam, todos aqueles que morriam e iam para uma espécie de paraíso, iam para o seio de Abraão. Então, era uma linguagem que Jesus estava usando de fácil compreensão. Mas a primeira pergunta desse texto: isso é uma parábola ou não? Gente, as pessoas ficam discutindo se isso é uma parábola ou não, inutilmente.
Porque mesmo que seja uma parábola, o que significa as parábolas? O ensino de uma coisa cotidiana, conhecida das pessoas, para se extrair princípios verdadeiros. Então, mesmo que seja parábola, nós temos dois lugares diferentes ou não? Diferentes. Podemos dizer inferno e paraíso? Podemos dizer isso? Podemos dizer ou não, gente? Inferno e paraíso. Dois lugares que são resultado de escolhas diferentes. Um lugar para condenação e outro lugar para descanso. Podemos dizer assim? Segunda pergunta que eu faço para você. Essa referência, parábola ou não, essa referência é uma referência ainda a algo que vai acontecer ou algo que estava acontecendo naquele momento? Que estava acontecendo naquele momento. Por quê? Vai com meus parentes, os parentes estavam em vida, para que eles não venham para cá juntamente comigo. Né? Então, as pessoas que estavam lendo esse texto, que estavam escutando essas palavras de Jesus, elas entendiam que era uma menção a um lugar existente naquele momento, enquanto o pessoal estava vivo. Vocês estão conseguindo compreender? Tudo bem até aí? Enquanto estavam vivos, mas era uma separação. Quem estava lá não podia subir para junto de Abraão, e quem estava junto de Abraão não podia descer, né? Que isso é uma outra referência que acontece embaixo e em cima, comum de se empregar, né? Embaixo e em cima, toda vez que faz referência à localização, embaixo, no inferno. Depois a gente vai falar sobre essa localização, ok? Tudo bem aí? Alguma dúvida? Nenhuma dúvida até agora? Não, tem dúvida sim, mas tem o que eu estou falando. Agora vamos para a segunda passagem. Só queria que você pegasse essas informações. Segunda passagem. Apocalipse, capítulo 20, verso 12 ao 15. Preste atenção. Vi também os mortos, grandes e pequenos, de pé diante do trono. Gente, que trono é esse? Trono branco. Quem fez escatologia esse ano aqui? Então você sabe o que é o trono branco. Tem o tribunal de Cristo e o trono branco. Quando nós estudamos escatologia, vocês aprenderam que o trono branco, por isso que você não pode faltar seminário. O trono branco é aquele tribunal para a condenação, que vai chamar a pessoa, olha, vem cá, tu vai ser condenado, olha aqui que tu fez. Olha o que você fez. Olha aqui a oportunidade que você teve. Não aproveitou. Todos que passaram pelo trono branco são para condenação. Ok? Então volta comigo. Vi também os mortos, grandes e pequenos, de pé diante do trono, e livros foram abertos. Outro livro foi aberto, o livro da vida. Os mortos foram julgados de acordo com o que tinham feito, segundo o que estava registrado nos livros. O mar entregou os mortos que nele havia, e a morte e o Hades pode ser traduzido como inferno ou não pode? Que bom que você sabe disso. E a morte e o Hades entregaram os mortos que neles havia, e cada um foi julgado de acordo com o que tinha feito. Então a morte e o Hades foram lançados no lago de fogo. O lago de fogo é a segunda morte. Se o nome de alguém não foi encontrado no livro da vida, este foi lançado no lago de fogo. Passagem de Lucas, capítulo 16, 19 ao 30, que o importante ali, a questão não é se é parábola ou não é parábola, isso não vai mudar em nada, porque na verdade o ensinamento por trás é que é a substância a ser observada e trazida desse texto. E é o mesmo, se é parábola ou não é parábola, o ensinamento é o mesmo, né? Que existe dois lugares diferentes, ok? O inferno e vamos dizer assim, o paraíso, que é o mesmo sinônimo, seio de Abraão, é sinônimo de paraíso, de lugar de descanso, é sinônimo, tá gente?
dois lugares, e quem está no inferno não pode sair do inferno e ir para o paraíso, e quem está no paraíso não pode fazer o caminho inverso. É essa a informação que quer ser dado. E ali era um lugar, vamos dizer assim, era um lugar que a pessoa que morreu sem Cristo foi, e enquanto os irmãos dela estavam vivos, foi para aquele lugar, e é o inferno. E agora aqui nesse texto de Apocalipse que nós lemos, que nós vamos ler novamente, vi também os mortos, grandes e pequenos, de pé diante do trono, e os livros foram abertos. Outro livro foi aberto, o livro da vida. Os mortos foram julgados de acordo com o que tinha feito, segundo o que estava registrado nos livros. O mar entregou os mortos que nele havia, e a morte, olha, é no singular, tá? A morte e o Hades entregaram os mortos que neles haviam, e cada um foi julgado de acordo com o que tinha feito. Então a morte e o Hades foram lançados no lago de fogo. O lago de fogo é a segunda morte. Se o nome de alguém não foi encontrado no livro da vida, esse foi lançado no lago de fogo. A primeira pergunta que eu tinha feito para você era se inferno e lago de fogo é a mesma coisa. Não foi isso que eu perguntei? Inferno e lago de fogo é a mesma coisa? Novamente, inferno e lago de fogo é a mesma coisa? Por quê? É tratado de forma distinta nesse versículo. Por isso que não é a mesma coisa. O inferno, aí nós vamos ao conceito. Olha lá. Lembra dessa passagem, Inferno, lugar temporário para onde são enviadas as pessoas que morrem sem Cristo. Isso é inferno. Agora, as descrições de como é o inferno e como é o lago de fogo são bem parecidas. É a mesma coisa. Aí você me pergunta, mas por que então existe o inferno? As pessoas estão no inferno que morreram sem Cristo, esperando o trono branco, que é exatamente o dia do julgamento delas. Era como se fosse a pessoa que está presa, esperando o julgamento dela, mas já está condenada. Ela aprontou, só vai decretar, só vai bater o martelo, já está programado. Então o lago de fogo, aí ele fala, é a segunda morte. Para aí, talvez você ficou com dúvida nisso. Você ficou com dúvida nisso? Segunda morte, então tem a primeira morte? Tem a primeira morte? Vamos pensar, eu estava pensando nisso hoje. Vamos pensar na palavra morte. O que significa morte? Já parou para pensar? Morte. Bom, vamos lá. É uma separação. Quem morreu vai estar separado de você fisicamente. Separado de você fisicamente. É uma separação. Então quem morreu, uma vez coloca no túmulo, pronto, acabou, está separado. Você nunca mais vai ver aquela pessoa, você nunca mais vai falar com aquela pessoa, e se aparecer alguém falando com você dizendo que ela é o diabo. Não é ela. É o diabo. Mas pastor, falou um segredo nosso, o diabo conhece a sua vida mais do que você, eu acho. Ele olha tudo, ele vê tudo. O fulano morreu e agora apareceu uma mensagem para mim, para eu ir lá, não sei aonde, falar com ele. Não vai não, é enganação. É enganação. Isso é conversa fiada, conversa para boi dormir. Tudo bem? Então, agora vamos falar do âmbito espiritual. Qual foi a primeira morte no âmbito espiritual? O pecado original. A separação do homem com Deus. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Estão os mortos nos seus pecados e delitos. A primeira morte foi o pecado original, a separação entre Deus e o homem.
Então, morte no âmbito espiritual é a nossa separação de Deus. Nós nascemos mortos, não é isso que a Bíblia nos fala nas cartas de Paulo? Nós nascemos mortos nos nossos pecados, ou seja, separados de Deus. E aí nós temos a oportunidade de abrir os nossos corações, entregar nossas vidas ao senhorio de Jesus e pronto, né? Não estamos mais mortos. Vamos viver eternamente. Quando ele fala, essa é a segunda morte, o que ele está falando? Essa é a segunda separação do homem de Deus. E agora, irreversível. Não tem mais volta. Porque com a primeira morte, tem volta. Jesus veio a esse mundo, morreu por nossos pecados, e se nós abrirmos os nossos corações, entregarmos as nossas vidas ao senhorio de Jesus, pronto. Foi resolvida a morte. Temos vida eterna. Mas se nós não fizermos isso, está lá no inferno esperando o trono branco. E aí vai aparecer diante de Deus pela última vez, só para bater um martelo. Condenado. O inferno e a morte foram lançados no lago de fogo. Mas por que a morte foi lançada no lago de fogo? Porque no céu, no novo céu, na nova terra, na vida eterna que nós teremos, não terá mais morte. Não terá mais morte. Ninguém vai morrer. Então a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Essa é a segunda morte, porque a primeira é como nós nascemos, mortos em nossos pecados. Estamos separados de Deus. E agora a segunda morte, separado eternamente para sempre de Deus. Por isso que ele coloca que essa é a segunda morte. Então vamos voltando aqui. Inferno, lugar temporário para onde são enviadas as pessoas que morreram sem Cristo. Aí vamos voltar para Lucas capítulo 16. É aquele lugar onde estava o rico. Estava no inferno. E lago de fogo, lugar reservado para Satanás, anjos decaídos do inferno. Essa será a segunda morte depois do trono branco. E aí com esse texto de Apocalipse, gente, nos força a dizermos que que inferno e lago de fogo são dois lugares diferentes. Olha o Apocalipse. Para essa passagem que lemos juntos. Não dá para ver diferente. Dá para ver diferente? Dá para ver diferente? Não dá para ver diferente. Separados eternamente de Deus. Então, as pessoas têm muita dúvida. Quando alguém morre, vai para onde? Depende. Se morreu com Cristo, vai para junto de Cristo. Né? Não vai ficar dormindo. A gente vai falar disso nas próximas aulas, tá? Não vai ficar dormindo em sono profundo, deitado eternamente ao lado de Cristo. Não. Nós vamos falar disso aí nas próximas aulas, nessa matéria mesmo. Vai estar ao lado de Cristo. E se a pessoa morreu sem Cristo, vai estar onde? No inferno, esperando o julgamento do trono branco. Agora, nós vamos observar, e aí você tem aquelas perguntas que eu passei para a última aula, que foram duas, não é? Duas. E agora, hoje tem mais 3, para completar, ficar 5 sobre esse assunto, tá? Mas olha só a próxima parte que eu quero conversar com você. Descrição do inferno. Eu quero que você pegue, isso vamos fazer aqui em 20 minutos, vou cronometrar. Você vai ler essas passagens e você vai colocar quais são as descrições que elas fazem a respeito do inferno e em alguns momentos o lago de fogo, tá? Aí é difícil de nós distinguirmos, porque são lugares bem parecidos. A diferença é que o lago de fogo é a última morte, ou seja, o resultado do trono branco, do julgamento final, né? Para onde as pessoas vão. E onde que fica isso, pastor? Olha, tem tantas galáxias, buracos negros, né? Que as pessoas ficam ali. Pode ser um desses buracos negros que ninguém sabe, né? Para onde é que vai e tudo mais. Pode ser. Pode ser. Então, pega esses versículos. Eu vou marcar um tempinho aqui para você. Que eu quero que você participe, não é? Eu não quero que você fique só escutando, não. Então, você pega esses versículos. Pode fazer em dupla, pode fazer em trio, pode fazer em 4. Olha com o seu vizinho, faça junto com as pessoas. Aí você vai colocar as descrições que esses textos fazem a respeito do inferno.
essa questão das descrições a respeito do inferno, você vai colocar vai ter uma pergunta, né? Daquelas perguntas finais que a gente faz, que eu falei para você, olha, essas perguntas aqui são as perguntas desse assunto que você precisa saber para a prova final. Se responder essas perguntas, a prova final vai ser um gol de placa. Né? Então, já estou dando para você as questões da prova, viu, gente? Então, eu não vou nem mudar muita coisa, não é? Eu vou fazer aquela pergunta bem parecida com as perguntas que eu estou dando para você. Para nós terminarmos, eu quero compartilhar com vocês a última parte da aula. Essa última parte tem na apostila. Possível localização do inferno. É possível nós fazermos uma localização do inferno? O que você acha? Na apostila, eu coloquei várias passagens, né? Quando é mencionado, faz referência a um contraste, né? Cima, baixo, sempre assim. E também tem outros aspectos muito curiosos e interessantes, que inclusive nos faz imaginar que inferno e lago de fogo, assim, além de serem distintos, comprovam que são dois lugares diferentes, né? Inferno e lago de fogo. Então vamos olhar algumas passagens, inclusive você tem na sua apostila. Todas essas passagens você tem na sua apostila. Por exemplo, Atos capítulo 2, versículo 31. Aí eu vou ler rápido para você. Jesus desceu ao inferno para provar o sofrimento por nós, mas não ficou lá, ele não foi abandonado na região dos mortos. Desceu, né? Da ideia de quê? Embaixo. Outra passagem, Provérbios capítulo 15, versículo 24. Para o entendido há caminho da vida que o leva para cima, a fim de evitar o inferno embaixo, né? Tá vendo aí essa dicotomia, vamos dizer assim, né? Esse contraste extremo, né? Em cima, baixo. Outra passagem, essa aqui é interessante. Amós capítulo 9, versículo 2. Amós capítulo 9, versículo 2. Diz assim: ainda que cavem ao inferno, a minha mão os tirará dali. E se subirem ao céu, dali os farei descer. Cavem, dá a ideia de quê? Cavar, né? Cavar. Outra passagem, Mateus capítulo 12, versículo 40. Também é outra passagem muito curiosa a respeito da descrição que faz. Mateus 12, 40. Porque assim como esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no coração da onde? Da terra. Já é um lugar bem mais preciso dando, né? Vocês estão vendo? A pergunta é, né? Possível localização. Quando mencionado, dá a entender o quê? Debaixo de onde estamos. Tudo bem? Concordam comigo, gente? Né? Muitas das vezes, os trechos bíblicos, eles são alegóricos. Mas vamos tentar imaginar o que é que tem debaixo de onde estamos. Inclusive, o verso que nós lemos, um deles disse, no coração da onde? E fica onde o coração da terra? O coração é o centro, né? Centro da terra. Fica onde o centro da terra? Debaixo de onde? Estamos na superfície da terra, né? Então o centro da terra fica embaixo de onde nós estamos, porque nós estamos na superfície da terra. E o que é que tem no centro da terra? Uma pergunta interessante. O que é que tem no centro da terra? No núcleo da terra, o que é que tem? Quando o Monte Santa Helena, no estado de Washington, entrou em erupção, ele jogou 150 mil toneladas de enxofre. Inclusive, quando o repórter
estava descrevendo, ele descrevia, parece que nós estamos no inferno. E enxofre, né? Você observa muito na descrição do inferno, enxofre. Um outro aspecto interessante sobre o centro da Terra. O centro da Terra fica a aproximadamente 80 quilômetros da superfície da Terra. O núcleo da Terra que fica no centro, 80 quilômetros. É uma distância como daqui para Rio Preto da Eva. 80 quilômetros, né? Um município não distante de Manaus. A gente consegue levar 50 minutos a 1 hora andando de carro, uma velocidade normal, né? 55 minutos, 1 hora. Mas no centro da Terra, você sabe qual é a temperatura presente no centro da Terra? 6.000 graus Celsius. Isso foi a última descoberta feita em 2013 por um grupo de cientistas franceses de uma associação, né, de cientistas, na verdade, cientistas que cuidam das energias nucleares ou energias alternativas. Eles chegaram à conclusão que o centro da Terra tem uma temperatura de 6.000 graus Celsius. Antes dessa pesquisa, acreditava-se que a temperatura do centro da Terra era 5.000 graus Celsius. 6.000 graus Celsius é a temperatura do Sol. É muito quente. É muito quente. Então a pergunta é: pastor, o inferno pode ser no centro da Terra? Pode ou não pode? Pode. Mas fica aquela interrogação. Mas pode ser no centro da Terra. Mas fica a interrogação. Se é uma alegoria essa associação ou não, fica a interrogação. Então, se você perguntar de mim, qual é a probabilidade? É muito grande. Pode ser sim. E aí que eu falei no começo para você, que o Lago de Fogo e o Inferno, já vimos que são 2 lugares distintos. E depois dos 1000 anos, olha, o trono branco vai acontecer depois, no evento escatológico. Quem teve aqui na matéria de escatologia aprendeu isso. No evento escatológico vai acontecer depois dos 1000 anos do reinado de Jesus. Essa terra será destruída pelo fogo, essa terra que nós estamos aqui, e será reconstruída uma nova terra. Então, olha, nesse momento, o inferno já não está mais no centro da terra. O inferno e a morte foram lançadas no lago de fogo. É aí que entra aquela questão, um possível buraco negro, alguma coisa parecida, referente ao lago de fogo, por que não? Mas já não está mais aqui, porque essa terra vai ser destruída completamente e refeita uma nova terra, tudo como era antes, no início do Éden, no paraíso, tudo perfeito, belíssimo, né? Eu imagino que a cidade de Manaus será linda, porque imagina, eu não sei, será que vai ser? Será que vai ser? Pode ser que sim. Imagina a cidade de Manaus sem os igarapés poluídos, não ia ser bonito? Não ia ser bonito? Aquelas pontes você olhava, um monte de pedalinho, o pessoal andando naquela água limpinha, aí a pessoa jogando a linha, tentando pegar um peixinho. Hoje, se você jogar a linha, vem um saco de lixo. Vem um saco de lixo. Hoje é assim. Mas imagina como não seria bonito Manaus se fosse preservado, tudo bonitinho, Mas essa terra vai ficar belíssima, refeita, tudo novamente. Agora, para nós terminarmos, vamos ver as perguntas que você vai complementar. Você compôs 2, não foi? Na aula passada? Agora tem um restante aqui, as 5 perguntas, olha só. A pergunta 1 já foi colocada, a 2 também. Aí a 3, a 4, a 5 são novas. Copie essas perguntas.
eu vou colocar algumas perguntas pertinentes àquele assunto que foi dado. E essas perguntas são a sua direção para a prova. Então, não se engane. Nessa matéria não vai ter prova de consulta nem de dupla. Se você conseguir responder essas 5 questões, você já vai conseguir responder tudo que vai ter sobre esse assunto na prova. Né? Não vá bobear. Então você já pode responder. Então esse assunto sobre o inferno, né, a gente já conclui, tá? E já concluímos. E aí você fica com essas 5 perguntas para você responder, que vai falar sobre o que nós vimos durante essas 2 semanas, que termina hoje. Não deixe para a última hora. E pastor, as descrições, é preciso. Né? Aqui está falando, cite 5 descrições do inferno. Eu posso pedir quais descrições que colocam esses 5 versículos. Então tem que estudar tudo. Entendeu? Tudo bem? Sua palavra é a